Como falou a nossa intermediadora, eis-me aqui, tentando compreender a grandeza do Evangelho à luz da doutrina espírita. A nossa gratidão ao nosso querido Soares, que está nos oportunizando mais um momento de reflexão em torno de múltiplas mensagens que enxergamos ser o roteiro iluminativo para toda a humanidade. Trago aqui um abraço de todos aqueles que fazem a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, que em sua origem já passou por essas salas lá atrás, há 26 anos. E hoje nós estamos aqui agradecendo a Deus na oportunidade da luz da doutrina espírita em nossas vidas. E mais uma vez enfatizando a importância desta temática que particularmente vem tomando parte do meu tempo, graças a Deus, na busca da compreensão deste roteiro maravilhoso que ilumina e acelera todo o nosso processo evolutivo, e eu me refiro ao Evangelho. A nossa gratidão à espiritualidade, a todos os presentes, para tratar do tema Ninguém é profeta em sua terra, foi o tema proposto, sinalizando também, dentre os livros da codificação, a Gênese, capítulo 17, itens 1 e 2, como vocês observam. Eis-me aqui para servir, para sermos úteis, uma eterna capacitação que as tantas existências vêm nos preparando. De forma muito simples, muito humilde, expressando a nossa interpretação em torno desse específico tema, que se entrelaça com outros tantos, porque nenhum tema fala por si só. Qualquer tema que nós estejamos a tratar na casa espírita se vincula a outros princípios que nos levam ao mesmo ponto. A nossa jornada evolutiva e como chegaremos até lá. Ninguém é profeta em sua terra, se assemelha a um ditado popular, conhecido por todos nós: o santo de casa não faz milagre. Claro que guardando as devidas proporções. A passagem deste versículo que é tratado em Mateus, Lucas e Marcos, fala, na verdade, de um conjunto de princípios que nós habitualmente estamos a conversar no movimento espírita. E o primeiro ponto de partida talvez seja, entre outros tantos temas, o mais desenvolvido, que é a nossa dificuldade em se relacionar com o próximo. Como nós enxergamos o outro. Porque Jesus foi enxergado naturalmente como, para alguns, o profeta, para outros, um desequilibrado. E é sempre assim. Ao longo da história humana, as coisas se repetem diariamente, trazendo para a nossa realidade como nós enxergamos o outro. Então, nós trouxemos alguns textos destes itens da Gênese para que a gente possa, juntos, avançarmos um pouco na compreensão daquilo que nos cabe. Eu sei
e também vocês devem saber, que cada um daqueles que aqui estão nos dois planos da vida é uma identidade específica, uma individualidade diferente de todas as outras. Portanto, é bem possível que em alguns momentos eu não seja compreendido, mas isso faz parte, naturalmente, das múltiplas diversidades de compreensão, de entendimento, de maturidade, de percepção, de cognição que aqui se encontram. Principalmente no tocante ao conhecimento mais profundo do Evangelho. Aí está a citação de Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. Que eu gostaria logo de início, para que a gente fundamente as nossas observações, tendo vindo à sua terra natal. Por falar em terra natal, é importante, e já começamos a refletir, a terra não é a terra natal de Jesus. A terra, Belém, Nazaré, sim, foi aonde ele nasceu. Mas esta identidade espiritual, nós ainda não temos a capacidade de compreender em sua totalidade, em sua grandeza. Como governador de um sistema planetário que organiza a evolução de todos os terrenos, um espírito que com certeza galgou em sua longa jornada muitos desafios, tanto quanto nós estamos hoje vivenciando os nossos. Então Jesus saiu de sua condição de espírito puro, num exercício pleno do amor, para vir até nós e efetivamente viver as leis do amor. Não apenas falar, não apenas ensinar, mas experimentar junto aos espíritos aqui matriculados, espíritos ainda imaturos e infantis, que até hoje somos. Não se sintam ofendidos. Nós estamos matriculados no mundo de provas e expiações, categorizado por Allan Kardec como espíritos ainda imperfeitos. Na sua divisão, espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Portanto, o tema da noite fala exatamente destas imperfeições que nós ainda carregamos na relação com o outro e na nossa avaliação para com o próximo. No Evangelho nós vamos encontrar inúmeras passagens que falam desta imaturidade. E iniciando as nossas reflexões, a gente pode trazer uma delas que é impactante, quando Jesus fala que nós enxergamos um cisco no olho do vizinho e esquecemos da trave que está nos nossos olhos. Um cisco no olho do vizinho significa os hábitos que costumeiramente nós estamos vivenciando na avaliação do outro, esquecendo da essência na nossa autoavaliação. E eu não estou nem me referindo à avaliação da atual existência, que já é por si só complexa demais. Porque o nosso passado enquanto humanidade está escrito na literatura e na história. É um passado de violência, de agressões. Não precisa nem irmos ao tempo de Jesus e ao seu sacrifício. Basta fazermos uma atual avaliação das atuais circunstâncias entre as nações, numa terceira guerra mundial que está se assinalando exatamente em consequência das imperfeições do homem, quando um não respeita o outro,
e quando uma nação naturalmente não respeita a outra, tentando impor suas crenças, seus dogmas, suas ideias. Sinalizando quanto ainda falta-nos para nos aproximar da essência do Evangelho. Então Jesus foi aquele que chegou e, tanto quanto outros tantos, foi marginalizado, foi julgado. E julgado em função da nossa imaturidade. Guardando as devidas proporções, os de hoje, equivocadamente, julgam e avaliam o próximo de forma também equivocada. Eu não sei se esta carapuça cabe em todos, mas em mim cabe. Porque fazendo um processo de autoavaliação do nosso comportamento, humildemente temos que reconhecer que em muitas circunstâncias fazemos um julgamento descabido, porque não conhecemos a realidade do outro. É muito desafiador você se autoconhecer. E por si só já é um enorme desafio. E eu vou ousar perguntar aos amigos aqui se vocês se conhecem. Se conhecem? Estamos distantes, né? Precisamos reconhecer. Tanto as potencialidades como herdeiros de Deus que somos, porque foi Jesus que também disse: vós sois deuses. É como se ele dissesse assim: cada um carrega a grandeza de Deus em si, suas virtudes, suas qualidades. Em nenhuma passagem do Evangelho eu vejo Jesus julgando e avaliando o comportamento alheio. Ao contrário, ele preferia ficar calado. Em muitas situações ele silenciava para não magoar e não ofender a nossa pequenez. Diferentemente de nós que com muita frequência e muita facilidade, até pela força da vigilância, mas escapa, estamos nós julgando e avaliando inadequadamente a postura alheia. Nem conhecemos a nós mesmos. Nós, por exemplo, sabemos das dificuldades, enfrentamentos, desafios que Silmara carrega para essa atual existência? Nem ela sabe. Imagina você fazer um julgamento de Silmara. Ela está irritada, às vezes se expressa de forma afobada, só exemplificando. Às vezes toma uma decisão impulsionada por determinados sentimentos inadequados. E, gente, isso é absolutamente natural. Falta-nos a sensibilidade para empaticamente colocarmos na posição do outro, quando o outro está em desajuste. Este é o desafio do Evangelho. A ponto dele estar na cruz e olhar para um lado, olhar para o outro, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Geralmente, se a gente pudesse sacrificar o outro, sacrificar naquele mesmo momento de raiva. Então, na Gênese, nós vamos ter essa assertiva de Allan Kardec, quando ele diz que o princípio de tal verdade, que o profeta em sua terra não é aceito, esta verdade reside numa consequência natural do nosso estágio evolutivo. E não há nenhum mal em nos identificarmos como humanos, ainda com muitas fraquezas. Bem-aventurados os humildes, ou seja, aqueles que reconhecem aonde estão
humildemente precisamos reconhecer que carregamos ainda muitas fraquezas. Fraquezas morais. E a avaliação que foi feita de Jesus como profeta de forma equivocada, nós também fazemos. Eu imagino, Silmara, se Jesus reencarnasse novamente na Terra, qual seria a avaliação dos religiosos? Eu não vou nem falar do demais. Qual seria a avaliação dos religiosos diante da reencarnação de um ser iluminado? Eu não tenho a menor dúvida que, se não crucificássemos, porque essa modalidade já passou, com certeza nós utilizaríamos outras modalidades para fragilizar. Porque simplesmente nos falta ainda a condição de enxergar no outro aquilo que o outro é, em função daquilo que nós reconhecemos naquilo que somos. Porque, Alexandre, como é que você me vê? Você me vê tal qual se vê. O outro é um espelho, onde eu reproduzo nele aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. Não é assim, Silmara? Então, em função disso, nós temos que reconhecer que precisamos equacionar o nosso mundo íntimo, ter a humildade e coragem, porque é preciso muita coragem. Eu lembro de Emmanuel, quando ele fala assim, que enfrentar o seu deserto interior não é para muitos, é para poucos. Às vezes dá uma tristeza em reconhecer o quanto somos ainda imaturos diante de coisas simples que acontecem no nosso dia a dia, na nossa relação com o outro, na casa espírita. Melindres, saídas intempestuosas, sem mais, sem menos, magoados, orgulhosos que todos nós somos. E assim é a humanidade. Então é nessa realidade que a gente tem que humildemente reconhecer que precisamos amadurecer de dentro para fora. Então, segundo Kardec, a espiritualidade, a nossa relação do outro é instável, inconsequente, em função da fraqueza humana. Então, o hábito de se verem desde a infância em todas as circunstâncias ordinárias da vida, estabelece entre os homens uma espécie de igualdade material. Como nós ainda não temos a capacidade de enxergar a essência, nós analisamos por fora. Tanto que os nossos hábitos do cotidiano, julgando o outro, julgamos superficialmente o outro. Se o outro está bem vestido, se tem um bom carro, uma profissão de status social, aí nós vamos dar mais valor pela superficialidade, pela casca. E se eu estiver equivocado, por favor, me corrija. Porque nós não avaliamos pela essência da criatura, pelo proceder. É pelos frutos que nós reconhecemos a árvore. É a conduta. E em nossas vidas, ao longo dela, nós vamos ter diversas e inúmeras possibilidades de avaliar quem é o outro, principalmente nas dificuldades. Quando você estiver na dificuldade, você vai naturalmente perceber quem é seu amigo. Vocês já passaram por isso?
Nos momentos mais difíceis, nós somos preconceituados, julgados, fuzilados. Não se sabe as causas e os porquês, mas com muita facilidade nós encontramos o cisco que gerou toda aquela circunstância e perdemos a oportunidade de nos colocarmos diante do outro como um irmão. Falíveis que somos. Então nós já passamos particularmente determinadas situações que só as décadas depois é que a gente percebe quem verdadeiramente continuou conosco e quem simplesmente nos descartaram. São experiências dolorosas, mas necessárias. Para que a gente vá, conforme eu disse agora há pouco, de dentro para fora, amadurecendo. Sofre-lhes o orgulho com o terem de reconhecer o ascendente do outro. Quando nós entramos na doutrina espírita, nós nos tornamos mais sensíveis para perceber a falha do outro a partir da minha falha. Começamos a aprimorar os nossos julgamentos, as nossas avaliações do outro, a partir da nossa própria autoavaliação. E na medida que nós nos avaliarmos com amor, com a aceitação daquilo que somos, tudo ficará mais fácil em aceitar e conviver com o outro. As pessoas mais rígidas, que nos julgam pelo simples olhar, estas sofrem por demais, porque fazem isso constantemente consigo mesmo. É um profundo sofredor, porque não enxerga em si a fragilidade que também tem no outro. Então, quando a gente começa a fazer esse mergulho, tudo vai se acalmando e asserenando. Porque na base, meus queridos amigos, hoje eu estava escutando uma reflexão de Fernando Henrique, um dos expositores aí do nosso grande Brasil. Ele dizendo que o grande problema, apesar da nossa individualidade, dos nossos múltiplos temperamentos, é o mesmo. Muda só a casca, ou a persona, o orgulho e a vaidade, o orgulho e o egoísmo, causa geradora de todos os males terrestres. Então, indo à frente, quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com o ciúme e a inveja. É muito interessante que todos nós, nas mídias sociais, gostaríamos de milhares de likes para sermos famosos, mas isso tem uma consequência. Quanto mais nos apresentamos, quanto mais crescemos, seja financeiramente, seja nos status sociais, seja de que forma for, mais seremos atacados pelo ciúme e pela inveja, que é característica ainda da condição humana. Por isso que os bons espíritos e os espíritos amadurecidos se escondem. Veja Francisco de Assis, veja Francisco Cândido Xavier, preferem viver a existência escondidos na humildade para não estar submetidos à inveja, à prepotência, à ganância, o ciúme da criatura humana. E é por isso que Jesus nasceu
numa manjedoura, de forma bastante escondida, relativamente, né? Porque a grandeza dele era tanta que não dava para esconder. Diferentemente de nós, que ainda buscamos os holofotes, os palcos. Eu não sei se eu estou sendo muito duro, mas quando se trata de evangelho, o evangelho é muito forte, duro às vezes. Por isso que nem sempre nos adaptamos à sua realidade. Os que se sentem incapazes de chegar à altura em que aquele se encontra, esforçam-se para rebaixá-lo por meio da difamação, da maledicência e da calúnia. Ainda mais hoje nas redes sociais, onde você se esconde através de uma tela e pode destruir uma vida, né? Veja que o nosso querido Kardec, por intuição da espiritualidade, fala e toca na fragilidade humana. Falou-se lá em cima de ciúme e inveja, aí agora está falando de difamação, maledicência e calúnia. Nenhuma instituição humana está destituída de determinadas fragilidades, incluindo o nosso movimento, que é bom fazer as devidas separações, né? Doutrina espírita, revivescência do cristianismo, verdade pura. Movimento espírita, carregando muitas fragilidades, natural, eu entendo. Mas muitos do movimento espírita não entenderam e não separaram essas coisas. E saíram do movimento espírita, porque não entenderam a sua essência. Porque enquanto doutrina espírita, ela vem nos orientar como nós devemos nos relacionar com o mundo, dos encarnados, dos desencarnados, dos consanguíneos, aonde você estiver. É uma força propulsora, onde nós vamos entender que a fragilidade humana faz parte do contexto. Eu lembro de Eurípides Barçanufo, escrevendo no livro Tormentos da Obsessão, ele fala assim: aos espíritas, não engrossem as fileiras do desânimo. E eu tomei isso como uma mensagem muito forte. Como espírita, nós não podemos engrossar as fileiras do desânimo, da calúnia, da difamação, do ciúme, da inveja, de todas as imperfeições humanas. Mesmo sabendo que nós ainda somos imperfeitos, lutemos, como fala Kardec, lutemos contra estas imperfeições. Não é contra o imperfeito. E Jesus fez isto muito bem. É lutar contra as imperfeições, não com quem detém a imperfeição. Porque aquele que detém a imperfeição é como se fosse um aluno que ainda não aprendeu. Por isso que ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Esse olhar de compaixão ainda nos falta. Eu vou trazer um exemplo bem característico. Essa semana, foi a semana passada, nas redes sociais, na mídia televisiva, saiu uma reportagem de um jovem aqui na região que assassinou mãe, pai e filho, irmão, né? Vocês viram essa mensagem? Qual é a nossa relação ou a nossa reação diante
do assassino? Na sua grande maioria, odiá-lo é matá-lo, prendê-lo, onde é o mais necessitado. Vocês concordam comigo? Aqueles que foram expostos, escarneados, assassinados, não deixam de estarem sendo convidados ao resgate, ao reparo, porque nada acontece por acaso. Dignos de toda misericórdia. Mas eles estão se creditando. O assassino está se debitando. É o mais carente. É o mais necessitado. Mas o impulso da vingança, o impulso da revolta, o impulso que nós ainda carregamos em nós, é de resolver numa tacada só. Por isso que nós espíritas não somos a favor da morte, da pena de morte, propriamente dita, né? Porque não resolve nada em termos espirituais. Ao contrário. Então esse olhar ainda está muito aquém das nossas conquistas. Mas não podemos nos evadir da nossa responsabilidade no cantinho no qual Deus nos colocou. Me fizeram uma pergunta essa semana, se nós, aqui do outro lado do planeta, éramos responsáveis por aquilo que está acontecendo lá no Oriente. O que é que vocês acham? Eu aqui em Caruaru sou responsável por aquilo que está acontecendo lá do outro lado do planeta? A consciência ampla e iluminada me fala que um pensamento meu interfere no meio em que eu estou. Diretamente, não. Mas indiretamente somos responsáveis pela psicosfera do nosso planeta. Aonde você está, tenha consciência que você está contribuindo favoravelmente ou não. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você sente, está além de você. Influenciando o meio que você se encontra. O meio doméstico, aliás, começa pelo meio físico, o meio emocional, que nós somos pura emoção, né? O que se pensa se reflete no nosso corpo. Imagina, por exemplo, uma mágoa alimentada ao longo de décadas. Vai se refletir no nosso corpo. A doutrina espírita fala sobre isso. Vai se refletir na nossa família, porque nós convivemos, partilhamos de momentos. Vai se refletir no nosso bairro e assim sucessivamente até chegar à esfera global como um todo. Esta é a consciência lúcida que nós estamos tentando aqui nos esforçar. Então a maledicência, a calúnia, a difamação é consequência dessas nossas imperfeições e que tem ação direta no meio que nós estamos tendo a oportunidade de viver. E Kardec fala que tal foi passado e tal será a história da humanidade. Ou seja, as mesmas leis que regem as nossas relações hoje, regem todas as relações do universo, incluindo aí de mundo para mundo, de galáxia para galáxia. São conceitos, diríamos assim, amplo demais
para a nossa ainda imaturidade espiritual no tocante à humanidade. Tal foi e será a história da humanidade enquanto os homens não houverem compreendido. E este termo compreensão, meus queridos amigos, é apenas o início de uma longa jornada. Compreender é consequência daquilo que você faz com a sua cognição. A razão, bom senso, inteligência, isso faz parte do nosso universo, que está trabalhando para que você se transforme, para que eu sinta de forma efetiva como posso colaborar na maturidade, porque o convite já foi lançado desde a presença de Jesus. O convite é para que você faça diferença. E para fazer diferença, se faz necessário, inicialmente, compreendermos o que devemos fazer conosco, para aí, em consequência, interferir no meio social em que nós estamos. Então, saber é muito fácil. Basta uma certa e relativa dedicação aos estudos. Então, o médico, por exemplo, leva 10 anos e uma contínua necessidade de estudar as leis da matéria para o exercício de sua profissão. Quanto mais estuda, mais se capacita para o exercício profícuo de sua função social. Agora, enquanto espírito, eu tenho que me dedicar à compreensão de mim mesmo e de tudo que eu, em essência, carrego. Aonde é que está escrito a lei de Deus? Não está nos livros, não está nas enciclopédias, não está nas bibliotecas. As leis de Deus, que é o que nos falta compreender, está registrado em sua consciência. E aí está o grande desafio, voltar para si, para sentir estas leis em nós. Não há outra saída. Compreendendo melhor, nós vamos mudar a nossa natureza espiritual. E alargar os nossos horizontes moral. Então, quando se fala de natureza espiritual, eu e todos nós somos filhos da perfeição. O ser mais imperfeito, mais violento, mais ignorante, não deixa de ser filho do perfeito, do amor, da inteligência suprema. Só que ele desconhece. Aí Jesus veio para dizer, vós sois deuses. Ele via o que nós ainda não vemos. Ele via a potencialidade da criatura destinada à perfeição. Podereis fazer o que eu faço e muito mais. Mas nós desacreditamos disso, né? Muitas vezes, aí estão os índices de suicídios, cada vez mais crescente na nossa sociedade, e outros tantos índices que não vale a pena nem falar aqui, porque nós já sabemos. Então, por aí se vê que semelhante preconceito do profeta que veio, e eu ouso alargar isso, não apenas o profeta, o puro, o luminoso, mas todos aqueles que estão diante de nós. O preconceito é próprio dos espíritos acanhados e vulgares. Quando a gente lê isso, a gente fica envergonhado. Eu fico. Vocês têm algum preconceito? Esse silêncio é assim ou não? Eu acho que é assim, né? A gente fica com vergonha de dizer. Mas somos preconceituosos.
São muitos os preconceitos raciais, no campo da sexualidade, no campo da religiosidade. O nosso olhar ainda é infantil. Porque nós ainda não reconhecemos o que é necessário fazer para sermos melhores. E eu vou muito mais. Eu digo, a gente não sabe ainda o que é necessário para sermos felizes. Para sermos felizes, é necessário, o quanto mais rápido e possível for, nos aproximarmos do bem. Mas é do bem a partir de você. É o bem que você pode, desde já. A minha impressão é que a espiritualidade paciente, não vai exigir de uma criança uma postura de adulto, mas é de competência nossa nos esforçarmos para acelerar este processo de aquisição de valores para sermos felizes. A gente geralmente transfere a nossa felicidade com muita habitualidade para terceiros e para fora de nós. Enquanto a doutrina espírita indica, orienta, faculta possibilidades de você fazer uma viagem contrária. Claro que nós não estamos falando que você esqueça o mundo que você está. O que nós estamos falando, a César o que é de César, você está encarnado, você precisa trabalhar, você tem família. Mas a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? É o seu crescimento, sua melhora. Deixar de transferir responsabilidades. E quando o outro, por acaso, nos ofender, aliás, não é por acaso, é muito comumente nos ofender, tenhamos misericórdia deste, porque estes estão se debitando, enquanto eu estou me creditando. Eu me lembro de Haroldo, quando ele conta uma história de um trabalhador que convivia com Chico, trabalhador assíduo, lá por volta dos seus 45, 50 anos, contabilista, pessoa séria, esforçada. Chegou no seu ambiente de trabalho e viu tudo destruído. Alguns malfeitores entraram, roubaram tudo que ele tinha, destruíram todos os apetrechos, equipamentos, e ele chegou no momento do trabalho, decepcionado, triste, acabrunhado, e Chico naturalmente percebeu a sua inquietação e percebendo, olha, as almas sensíveis. Sabendo o que tinha acontecido, foi lá, deu um abraço, ou seja, primeiro consolo, né? Consolou, abraçou, meu irmão, como é bom devolver. Porque ele viu por que estava acontecendo aquilo. Ele estava devolvendo. Aí me esclareça as ideias. Quantas vezes nós agradecemos aquilo que nós estamos devolvendo? Geralmente nós mal dizemos. Eu estou falando nós espíritas. Graças a Deus, dentre muitos temas, temáticas, o esquecimento do passado é uma bênção. Me vem à mente uma amiga que nos procurou lá na nossa casa, na casa que nós participamos. Uma jovem de aproximadamente 25 anos, com pensamentos suicidas, depressiva, medicamente identificada e diagnosticada como fibromialgia, doenças intensas por todas as articulações. A jovem estava desesperada.
implicações mediúnicas também. E, naturalmente, no melhor na melhor das boas intenções, nós levamos essa situação às atividades de tratamento espiritual, mediúnicas, de vibração, de prece. Porque, na maioria das vezes, nós não conseguimos enxergar que necessidade está ali, mas abraçamos ali, não queremos saber da causa. Então, vamos acolhê-la e vamos aguardar a misericórdia divina trabalhar. Muito bem. Se passaram 2 meses, ela estava em melhores condições, saiu um pouco do quadro depressivo, deixou de visitar a casa. Então, assim, como se está tudo certo. Vida que segue. Com mais 2 meses à frente, ela vem, volta de novo, em crise. Em crise. Em uma das vezes, ela entrou para o passe, quando saiu, alguém me chamou, Josemar, estou precisando de vocês lá, porque a jovem caiu no chão, apagou. Eu fiquei logo preocupado, fui lá, os batimentos cardíacos dela estavam tudo bem, mas ela tinha apagado. Segundo ela, depois, fortes dores. Eu, como não tenho a capacidade de ver, mas a espiritualidade tem, já fez naturalmente um levantamento. E psicograficamente veio a orientação. Peguei, não no momento, depois que a gente quer respostas imediatas, né? Principalmente nós, trabalhadores, querendo ajudar, respostas imediatas, mas a resposta chega no momento certo. Depois de algum tempo, algumas semanas, veio uma psicografia falando desta jovem. E dizia assim: minha filha, graças a Deus, a misericórdia divina nos abençoa com esquecimento. Em outras existências você rastejava, não conseguia andar. Hoje você anda com dores, mas está andando. Agradeça. Eu olhei aquilo ali, eu disse: meu Deus, a dor que nós enxergamos como punição é misericórdia divina, nos dando a condição do resgate. Você, em outras existências, rastejava. E quando ele fala assim, entendo eu que não é muito mais longe, não. É nessas últimas mesmo, nessas duas últimas. Então, a nossa condição ainda de espíritos acanhados ainda não nos permite viver em paz diante da misericórdia infinita de Deus, que está sempre, constantemente, diariamente nos acompanhando. É por isso que nós ainda preconceituamos, é por isso que a nossa relação com o outro ainda é deficitária. E os espíritos amorosamente falam-nos disso, mas ao mesmo tempo colocam o dedo na ferida. Olha o que Kardec fala. Preconceito é próprio dos espíritos acanhados e vulgares, que tomam suas personalidades por ponto de aferição de tudo. Então, é a minha compreensão, é o meu entendimento que tem que prevalecer sobre os outros. Desconhecendo que cada um é uma realidade, cada um é uma história, cada um carrega as suas dificuldades, os seus enfrentamentos. Essa semana, alguém me perguntou lá na CE: Josemar, como é que é essa história do homossexualismo, já que nós estamos falando de preconceito? É um absurdo. Por exemplo, um homossexual está numa mesa conduzindo uma tarefa, aquilo me indignou. Aquilo me indignou. Porque a criatura não enxerga um palmo além do seu próprio nariz. Nós desconhecemos. Às vezes aquela criatura que está aqui, em seus conflitos, move mundos, dores, para ser útil. Eu falo e me arrepio. Sabe por quê? Porque nós estamos falando do nosso movimento. Do nosso movimento.
Um movimento onde ele deveria ser acolhedor, orientador, consolador, é o primeiro que aponta. Mas nada de estranho, porque Kardec já falava sobre isso. Kardec falava sobre isso. O inimigo do espiritismo não está fora. O inimigo do espiritismo está dentro de suas próprias, do seu próprio movimento. Ele estava falando da fragilidade humana, da nossa fragilidade humana. Mas vamos acelerar. Tenham misericórdia de mim, porque eu estou puxando muito forte os meus primeiros ouvidos, as minhas primeiras olheiras ali. Então, no contato da vida privada, vê-se por demais que o homem material em nada se distingue do vulgo. Aquilo que eu falei agora há pouco. Nas raízes das dores humanas está a mesma coisa. Então, é muito bom ver Josemar aqui falando, não é? Eu não sei se é bom, talvez para alguns não sejam, mas vai conviver com Josemar e sua persona e sua realidade espiritual. Então, mas se o mar é tão doce, vá conviver com ela, vá comer o sal com ela, e você vai ver que nem sempre doce ela é. Não estou aqui desqualificando ninguém. Nós estamos humildemente reconhecendo que nós ainda precisamos de muitos valores que ainda não temos. Humildemente. Mas graças a Deus, Josemar, Silmar e que quer que seja que aqui estão recebendo, eu diria, uma lupa poderosa que nos dá a condição de acelerar o passo. Principalmente porque diante de muitas existências retardamos esse passo. A responsabilidade é grande, conforme nos fala Paulo de Tarso. A quem muito foi concedido, muito será exigido, cobrado. Então imagina Josemar do outro lado, quando retornar. Josemar, o que foi que você fez com aquilo que a providência divina lhe concedeu? Os talentos. Então, a doutrina espírita, para cada um de nós, é um talento enorme. Agora, o que é que estamos fazendo com esse talento? É de competência individual, ou enterrando, ou multiplicando. E eu não me refiro à multiplicação da fala, das palestras, dos estudos. Eu me refiro à modificação comportamental da criatura diante do muito que ele recebeu. Então, o homem material é aquele que restringe as suas ações limitadas à encarnação. E o homem espiritual, que está lá embaixo, é o homem transcendente, é o homem que foi criado para ser luz aonde for. Claro que isso vai depender do nosso esforço. Então, escutando Haroldo, ele dizia assim: não tem querer, você será anjo, porque é lei divina. Claro que ser anjo e a celeridade até chegar lá, aí sim, aí é individual. Pelo esforço que você realiza na sua transformação. Eu poderia ficar aqui falando mais 1 hora. Mas Kardec fala que depois da morte nós vamos nos encontrar e nos depararmos com a realidade que nós ainda, enquanto encarnados, não temos condições. Nós vamos estar diante da nossa consciência. E segundo Eurípedes, ele fala que o nosocomio esperança, preparado para os espíritas, ou uma região preparada... Nosocomio é hospital mesmo, viu, gente? Um dos maiores enfrentamentos dos espíritos que chegam lá é o remorso. O remorso. Ou seja, poxa vida, eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter dado mais alguns passos. Mas, infelizmente, fui negligente. E depois da morte, não tem, como diz assim a história,
facilidades, nós vamos nos deparar com a realidade da vida e toda sua grandeza. É por isso que aqueles cuja passagem pela terra se assinalou por obras de real valor são mais apreciados depois de mortos do que quando vivos. São julgados com mais imparcialidade, porque, já tendo desaparecido os invejosos e os ciosos, cessaram os antagonismos pessoais. Aqui, na verdade, é onde nós colocamos em prática o que aprendemos lá. Apesar que o conhecimento não cessa, a gente estudou muito para estar aqui. Para dar um passo além do aprendizado, que é o exercício. Então, a posteridade é juiz desinteressado no apreciar a obra do Espírito, na qual todos nós estamos fadados a conquistar. Aceite-a sem entusiasmo cego, se é boa, e a rejeita sem rancor, se é má, abstraindo assim da individualidade que a produziu. Somos espíritos fadados à perfeição. Não existe esperança maior do que essa. Que Jesus nos abençoe. São 20 horas e 30 minutos. Deixo mais uma vez um abraço fraterno a todos aqueles que fazem a nossa SEEC, no desejo de paz, coragem, determinação, porque entendimento já temos. Que Jesus nos abençoe.